Alô você, bem-vindos ao nosso canal, mais uma aula de física aí pra gente começar a dar continuidade à parte de dinâmica. Mandar um alô aí pessoal do CEPC, os alunos do primeiro, segundo, terceiro ano. Nesse caso aí, pessoal, os meninos do primeiro ano que vão trabalhar com esse conteúdo aqui, eles vão assistir as maratonas essas aulas aí para dar um reforço aí na parte de conteúdo. Mas vamos lá, vamos que vamos. A gente vai falar agora de energia. Eu coloquei aqui, nós vamos definir o conceito de energia. Então, para a gente iniciar, essa é uma pergunta que a gente faz no início desse conteúdo, que é uma pergunta que acaba sendo um pouco difícil e ao mesmo tempo muito simples, né? O que é energia? Que ente físico é esse? Como é que eu começo a falar de energia sem saber o que é energia, né? Se a gente vai para os livros didáticos, né, nós temos lá algumas definições muito próximas, muito repetitivas, né? A maioria dos conteúdos, eles vão definir energia. Mas antes de falar o que é energia, vem cá. Já se inscreveu no canal? Já acionou o sininho? Olha você, viu? Mas voltando aqui, então antes da gente definir o que é energia, os conceitos que são colocados para energia, o livro diz assim, que é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Sendo que trabalho é uma forma de energia também. Beleza, é uma definição aceitável, né? Mas assim, não é uma coisa que é tão abrangente. Talvez não seja uma definição realmente física totalmente aceitável. Então, a gente não consegue definir exatamente o que é a energia. Isso é uma discussão muito grande no mundo da física. Então, nesse aspecto, a gente acaba dizendo que é a capacidade que o corpo tem de realizar trabalho, ou mesmo a capacidade que o sistema tem de realizar uma certa mudança, né? A energia, ela vai estar sempre associada a uma mudança de alguma forma. Por exemplo, quando tem um trabalho dinâmico, né? Você tem um deslocamento, você tem uma transição, você tem uma energia em trânsito, como nós já falamos em aulas anteriores. Mas temos outros exemplos. Na termodinâmica, a gente fala muito de energia do calor, o calor que está em transição, que ele gera mudança na temperatura, ele gera mudança no estado físico. Temos aulas de termologia aí no canal, vocês dão uma olhadinha lá. Nas próprias máquinas, na termodinâmica em si, a gente fala justamente de algumas outras formas de energia, calor, trabalho, energia interna do sistema. Então, a energia, ela se materializa de várias formas. A energia elétrica, a energia potencial. Aqui nesse momento, nesse recorte que nós vamos fazer, nós vamos tratar da energia potencial elástica, potencial gravitacional, energia cinética, ou seja, a gente vai falar de energia mecânica como um todo, da conservação dessa energia, o que é um sistema conservativo, o que é um sistema não conservativo. Talvez no finalzinho do vídeo eu bote, coloque ou não uma simulação, eu vou decidir ainda, mas em si, a gente vai falar, definir esses conceitos que estão relacionados à dinâmica, que é a energia mecânica do sistema. Então, vamos lá. A gente vai começar. Então, eu já sei o que é energia. Então, o que é essa energia? Então, a energia é uma capacidade que o sistema tem de gerar uma mudança. É uma capacidade que um corpo tem de realizar um trabalho dinâmico, né? Esse trabalho está relacionado à mudança. Quando a gente fala mudança, eu acho muito mais genérico, muito mais geral, mais generalizado, né? O trabalho ele acaba sendo um pouco mais restrito para a definição de energia. Mas vamos lá, né? Então a gente vai falar de alguns tipos de energia em específico. A primeira energia que nós vamos tratar se trata da energia, vamos colocar aqui, se trata da energia cinética. Eu vou chamar de EC. Essa energia cinética, gente, é um tipo de energia. A ideia de cinética está relacionada a movimento. A gente dá uma certa proximidade cinemática, né? Então, quando eu falo em energia cinética, eu estou falando de uma energia que vai estar necessariamente relacionado
a um movimento, vai estar relacionado a um deslocamento, a uma velocidade, movimentação. Então, quando a gente fala em energia cinética, nós estamos falando de uma energia que depende da massa, da velocidade ao quadrado, né? E através dessa equação. Então, mv ao quadrado sobre 2, ou meio mv ao quadrado. Então, essa energia cinética, lembrando que toda energia no Sistema Internacional de Unidades, a energia vai ser dada em joule. Lembra, sempre joule não, poderia ser dada em calorias. No Sistema Internacional de Unidades, na maioria das vezes, na sua prova do Enem, ela vai ser dada no SI e vai ser dada em joule. Lá na termologia a gente trabalha muito mais com calor, tudo bem, mas aqui a gente vai trabalhar com ela mais em joule, beleza. Então, se eu tenho um avião viajando a 500 km por hora, ele tem uma grande energia cinética. Então, o que é a energia cinética do avião? É a massa do avião vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Muito simples, muito fácil. Muito fácil. Se você tiver, por exemplo, um móvel que está viajando com a velocidade 20 metros por segundo e ele tem uma massa de 5 kg, então se eu quiser a energia cinética desse móvel, como é que eu calculo? A energia cinética vai ser M, que é 5, a velocidade ao quadrado, olha que beleza, 20 ao quadrado, dividido por 2. Aí só continha. Você pode fazer de várias formas. Você pode fazer assim, ó, 5 vezes... Quanto é 20 ao quadrado? 2 vezes 2, 4. Bota 2 zeros, 400. Dividido por 2. Ou seja, 5 vezes 400 dividido por 2. Você pode colocar, ó, 5 vezes 4, 20, que vai dar 2.000. Dividido por 2 dá 1.000. Ou eu faço assim, ó. 400 por 2 dá 200. 200 vezes 5, a energia cinética igual a 1.000 joules. Então, um exemplo bem simples para você não esquecer, só para a gente fazer uma breve aplicação. Então, nós entendemos qual é o conceito de energia cinética. Mas o professor só falou na outra aula que o trabalho está relacionado ao deslocamento e essa energia está relacionado à velocidade. Então, peraí, se eu tenho um trabalho relacionado a uma força de deslocamento e uma energia cinética relacionado a uma velocidade, então tem alguma relação entre esta energia cinética, entre essa energia cinética e o trabalho? Existe alguma relação entre as duas? Eu posso relacionar essas duas grandezas, energia cinética e trabalho? Então, gente, existe sim, né? A gente tem um teorema, né? O teorema do trabalho, que a gente justamente relaciona, a gente pode relacionar a energia cinética e o trabalho. Então, pessoal, existe realmente uma relação entre energia cinética e trabalho. Vamos ver como é que chega essa relação? Essa relação nós chamamos de teorema do trabalho. Essa relação a gente chama de teorema do trabalho ou teorema do trabalho e energia cinética, tanto faz. Ele, na verdade, ele vai relacionar o trabalho com a energia cinética. É um teorema extremamente importante. Você não pode terminar o ensino médio sem saber isso, nem fazer sua prova do Enem sem ver isso aí. Então vamos ver como é isso, como é esse teorema do trabalho. Eu vou demonstrar aqui de maneira bem simples, né? Eu vou pegar uma equação muito conhecida de todo mundo, que é essa aqui. A equação de Torricelli, só para a gente demonstrar. 2 vezes a aceleração ΔS. Então, pelo teorema, nós temos que V ao quadrado é V ao quadrado mais 2A ΔS. Então, isso aqui é o que nós chamamos de equação de Torricelli. Muito conhecida, né? Eu vou mexer nessa equação. Simples, presta atenção, é bem simplesinho. Eu tenho V ao quadrado, a gente vai manter. Esse V ao quadrado está positivo, quando ele vier para o lado de cá, ele vem negativo. Então, menos V ao quadrado. Isso é igual a 2 vezes A vezes ΔS. Eu vou só fazer uma observação aqui do lado, que nós vimos que o trabalho ele é igual a força vezes o deslocamento.
partindo do pressuposto que estejam todos na mesma direção e no mesmo sentido, ou sentido contrário, tanto faz. Nesse caso, o cosseno fica 1 ou menos 1, eu vou deixar desse jeito aqui. Ao invés de ΔS, eu vou chamar de D, que é a mesma coisa, né? A distância, é o deslocamento. Então não faz diferença nenhuma. Por que eu fiz isso? A gente vai agora fazer um artifício matemático. Eu vou multiplicar esse lado todinho por M e esse lado todinho por M. Lembrando, quando você multiplica ou divide os dois membros de uma equação por o mesmo valor, por o mesmo número, você não altera matematicamente sua equação, você tem a mesma equação, porém escrita de uma maneira diferente. Estou escolhendo esse termo por uma questão de conveniência. Eu botei M, poderia ser qualquer valor. Mas vamos lá, né? Aplicando a distributiva, como é que vai ficar? mv ao quadrado menos mvo ao quadrado igual. Eu vou mudar a ordem aqui. Eu vou botar aqui no meio, ó. 2. Isso aqui é tudo multiplicando, né, gente? Não tem distributiva porque não tem somatório nem subtração. Então eu só multiplico uma vez. Vou mudar, ao invés de colocar aqui no final, eu vou botar 2m vezes A vezes D. Lembrando que esse M pode colocar em qualquer lugar, né? Antes do 2, entre o A e o D, depois do D, não faz nenhuma diferença. Onde você vai colocar aí não faz nenhuma diferença. Então, professor, por que o senhor fez isso? Eu vou pegar esse 2 agora e passar ele dividindo, ó. Então vai vir dividindo por esse, pelos dois, né? Então vai ficar mv ao quadrado menos mvo ao quadrado. Tudo isso sobre 2 ou sobre 2 sobre 2. É a mesma coisa. É igual. Aqui já sumiu. Ficou quem? M vezes A vezes D. Lembrando que é M vezes A. Isso aqui é força, né, gente? Força é massa vezes aceleração. Então eu posso dizer o seguinte. Isso aqui, mv ao quadrado sobre 2 menos mvo ao quadrado sobre 2 é igual a força vezes deslocamento. O que é força vezes deslocamento? É esse termo aqui que nós já falamos, que já discutimos em aulas anteriores. Vá lá na playlist, nessa mesma playlist que você está, tem uma aula só de trabalho. Fizemos questões envolvendo trabalho lá na revisão, né, que nós estamos gravando aí para o Enem. Então, quando eu tenho F vezes D, isso aqui é justamente o trabalho. E isso aqui, perdão, vai ser o quê? Isso aqui é energia cinética final menos energia cinética inicial. Ou seja, quando eu tenho o final menos o inicial, isso nos dá uma variação de energia cinética, onde essa variação de energia cinética é igual ao trabalho. Então isso aqui é o que nós chamamos de teorema do trabalho ou teorema do trabalho em energia cinética. Isso consegue relacionar a energia cinética com o trabalho. Então isso é uma relação muito importante porque em algumas questões você vai precisar calcular o trabalho dando a variação de velocidade, ou eu preciso encontrar a velocidade através do trabalho. Então eu consigo perceber que o trabalho ele gera uma variação de energia cinética, e aí a gente consegue ter essa relação, tanto com a energia cinética como com a velocidade. Então essa relação ela é extremamente importante, extremamente importante. Então vamos lá, a gente falou de energia cinética, falamos da relação entre o trabalho e a energia cinética. Se você não entendeu, ficou com alguma dúvida, volta o vídeo um pouquinho, volta, veja novamente, pausa o vídeo, olha de novo, você vai compreender. Então observe, ó, nós relacionamos trabalho e energia cinética, e agora a gente vai falar de mais duas formas de energia. A gente vai falar da energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Então é só um minuto, é vapt-vupt.